queremos que essa missa seja um momento de graça, de encontro com Deus e entre nós também. Porque se a gente estiver mais junto, nós nos encontrarmos mais no nome de Cristo, como diz a liturgia, estará realmente no nosso meio. Vamos iniciar a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós sabemos que nós não somos as piores pessoas do mundo. E, pelo contrário, talvez que a gente queira mesmo seja achar o caminho da felicidade. Isso não é pecado. Mas nós sabemos que diante de Deus a nossa bondade desaparece, porque Deus é eterno e sublime. Então não tem outro jeito de nós nos aproximarmos dele, a não ser, em primeiro lugar, reconhecendo a nossa pequenez. Talvez mais por causa da grandeza dele. Então nós, nesse início de celebração, nos reconhecemos assim, pequenos, limitados e necessitados do perdão de Deus. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
especial de apresentar a Deus desse filho. Agora, o silêncio do seu coração pode colocar, e em nome de todos, pedimos a Deus pela oração da igreja, nos apresentamos a Ele nessas coisas. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Missionário é evidente. Os sofrimentos e a morte do século inocente, aceitos livremente, são a fonte perene da salvação para todos os homens. Graças ao sacrifício voluntário do servo, todos os povos, raças e nações têm acesso à vida e à salvação. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos o sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas,
pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximamos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos um tema, como foi proposto por vocês mesmos. Vocês é que sugeriram os títulos que poderiam ser apreciados nessa missa e olhando para esse tema, o jovem do namoro. Acho que a hora que eu vi que o tema foi esse, eu fiquei meio preocupado, meio sem jeito, né? Se bem que eu já namorei muito na vida, viu? Uma vez eu namorei, eu estava na escola, pequenininha, eu namorei uma menina por 5 anos, só que ela nunca desconfiou de nada. Eu tenho um amigo meu uma vez, assim, eu namoro aquela menina lá, mas ela não sabe. Você não conta para ela. Bom, ela termina comigo, né? Então, essa experiência do namoro é bem própria dessa época, né? Na época em que a gente está descobrindo exatamente a juventude. Eu não queria ficar dando lições aqui de coisas que eu talvez não tenha tanto para oferecer para vocês. Eu pensei em fazer uma coisa, mas só é possível fazer se vocês me ajudarem. Preciso de 10 jovens. Vem um pouquinho aqui à frente, pode sentar aqui na frente, 10 jovens. Pode, levanta a mão aqui. Quem aceita vir? Senão eu chamo os velhos. Isso, já viram. Beleza. Bom. Obrigado. Pode sentar aqui na frente. Eu prometo não pedir nada difícil para vocês. Isso, pode sentar de frente. Pode. Muito bem. 3, 5 já tem aqui. Tem, obrigado. Obrigado. Mais você, ótimo. Falta mais 7. Falta mais quanto? Mais 3. Isso.
mais. Faltam 2. Obrigado. Quem mais? Mais um? Vai faltar um? Muito bem. Obrigado. Olha, espero que dê certo o que eu pensei em fazer aqui. Assim, dê certo no sentido de que ajude vocês. É a única intenção essa, tá? Eu queria não ficar falando sobre coisas assim que eu preparei na minha cabeça, mas queria falar de algumas coisas que os jovens poderiam querer saber. Mas para não constranger vocês, eu pensei assim, vocês fazerem perguntas. Mas para não constranger, para não correr risco de complicar, eu fiz uma colinha, uns colinhas aí. Pode passar entre vocês aí. Com 10 perguntas aí. Mas dá na mesma hora. Foi você que fez as perguntas. Sim, eu fiz, mas não inventei. Eu tirei essas perguntas, mais ou menos de coisas que os jovens já me perguntaram outras vezes. Só que tem um negócio. Minha intenção não é induzir vocês. Eu não sei se vai dar tempo de fazer as 10 perguntas, talvez não dê, não é um problema. Mas eu não quero induzir. Se você quer fazer uma pergunta que não seja essa, você pode fazer. Só que você fala, vou fazer uma pergunta de verdade, não é essa aqui não. Tá bom? E se você não tem uma pergunta assim que você elaborou, que você quer fazer, aí você lê essa pergunta para mim, eu faço o cara de surpresa, que eu não sei e vou tentar dar uma resposta que não seja longa, mas que ajude assim, de mais ou menos a ideia. Tá? Eu espero que ajude. Às vezes a gente pensa um negócio aqui na cabeça da gente, está tudo errado. Mas vamos tentar. Então, se você quiser fazer pergunta sua, só faça assim, é pergunta de verdade. É isso aí. Tudo bem? Então, vai lá. Quem pergunta primeiro? Espontaneamente. Quem pergunta primeiro? Isso, beleza. Salve o palmo do meu. Qual é a opinião da igreja diante de uma gravidez no namoro? Está escrito isso aí? Meu Deus do céu. Já a primeira, você já? Qual é a opinião da igreja? Da igreja diante de uma gravidez no namoro. Vou tentar responder assim de maneira simples, para não ficar fazendo doutrinação, mas para falar coisas práticas, né? Olha, a primeira coisa, o que a gente já fez no passado, muito, não dá para fazer mais. Querer fazer uma pessoa tomar uma decisão de dar um passo que compromete a vida dela inteira por causa da gravidez. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês assim, eu digo com toda tranquilidade: um casamento não pode ser motivado por uma gravidez. No passado era assim. No passado se forçava mesmo, a pessoa não tinha opção. Hoje, não se força, não se diz assim, é obrigado. Mas às vezes a pressão é tão grande que a pessoa acaba achando que é obrigado. Então eu aconselho o jovem que viesse a passar por essa experiência, tanto o rapaz quanto a moça, eu aconselho a ser firme na sua postura de dizer: o casamento não pode ser decidido pelos outros. Não pode. Não é nem casamento verdadeiro se for assim. Essa é a primeira coisa. Agora, a atitude a fazer. Sempre a gente tem que ser responsável. Ser responsável significa a gente assumir as consequências de tudo que acontece na nossa vida, sejam quais forem os atos que a gente cometeu e que tem alguma consequência. Então, a última pessoa que deve sofrer por causa de qualquer ação é uma criança. Essa criança precisa ser recebida, assim como todo amor, a família do jovem, do rapaz, da moça precisa dar o apoio necessário para isso, né? Essa é uma hora em que a gente precisa ser solidário. Se eu sou um irmão, se eu sou um irmão e tenho uma irmã que passou por isso, olha, não interessa o que devia ser. Devia ser, mas não é. Se não é, então eu vou ter que dar a melhor solução no momento. Isso significa que eu vou ter que dar um apoio para aquela pessoa, porque a
mais peso para a pessoa, né? Para a menina. Então, é o momento da gente provar que a gente realmente é solidário, que a gente é capaz de estar do lado de quem está sofrendo. Porque a pessoa vai sofrer, tanto a menina quanto o rapaz. Então, eu acho que são as coisas assim, mais práticas que a gente pode dizer. Claro, e tanto a moça quanto o rapaz vão ter compromissos. A moça um pouco mais comprometida, porque ela carrega essa vida com ela, vai dar a luz e vai estar, de uma certa maneira, sendo até mais cobrada. Mas, olha, aí eu vou falar, assim, com respeito, aí o homem que é homem mostra que ele vai ser sensível, ele vai dar todo o apoio necessário, ele vai dizer, ainda que eu não tenha, que eu não possa me vincular a ela no casamento, porque não é essa a nossa opção, mas essa criança é minha. Essa criança, de filho a gente nunca divorcia, sabe? Não tem jeito. O filho, isso aqui é para o nosso bem, sabe? Para o nosso próprio bem. Quando a gente chegar no final da vida, a gente tem que olhar para trás e dizer assim, olha, eu cometi erros, mas eu nunca fui irresponsável. Eu sempre fiz o que eu achava que devia fazer. E quando a gente é novo, é muito bom a gente pensar assim, em fazer alguma coisa hoje, mas sempre pensar se um dia eu não vou me envergonhar ou me arrepender daquilo no futuro, não é? E claro, a igreja hoje pretende estar ao lado dos jovens, os grupos de jovens, os padres também, para ajudar nessas situações também. Próxima pergunta, que não seja tão difícil. Por que a igreja é tão fechada no seu ensinamento sobre a sexualidade no namoro? Senhora, eu juro que eu pensava que eu tinha pego mais leve o negócio, foi assim, né? Não, alguns jovens já perguntou isso para mim alguma vez, por isso que eu escrevi isso. A igreja é tão fechada com o jovem em relação à sexualidade. Porque a igreja tem uma visão diferente da sexualidade do que o mundo de hoje tem. Os nossos costumes, o modo de ser da nossa sociedade, pensa na sexualidade assim, muito mais em termos da felicidade. Uma felicidade baseada na união, até no prazer, que de uma certa maneira é dado pela própria natureza, que foi Deus que fez, né? Hoje não dá mais para a gente ficar utilizando termos assim, como já vi jovens, às vezes na comissão, de um ato impuro. Você fala, a questão não é que é um ato impuro, que foi Deus que fez, em si é um ato puro, sagrado. Só que a igreja considera que ele não está na nossa vida como uma coisa para ser buscada como um fim, o prazer buscado como um fim, porque como um fim ele é muito passageiro, e se ele é buscado como um fim, ele acaba funcionando como funciona uma droga, sabe? Nos traz um prazer no momento e depois passa. E a gente fica pensando que aquele prazer que a gente vive é felicidade, não é. Então, se eu penso que aquilo é a felicidade, o que acontece? Eu tive aquele momento de prazer, aquele momento de felicidade, acabou a felicidade, passou, daí como é que fica? Então, por isso que eu digo que tem um efeito de droga, porque a tendência da gente é a gente, então, multiplicar esses momentos, achando que para a gente ser feliz, a gente tem que fazer uma vida de prazeres. Então, quanto mais prazer eu tiver, mais feliz eu vou ser. Só que isso é uma loucura, porque vai ser sempre um prazer que vai nos trazer sempre um gosto de frustração, porque ele passa. Tá? Ele passa. Então, qual que é a ideia da igreja? Se não é essa, se não é esse o pensamento da igreja, então qual é? O pensamento da igreja é que a sexualidade para o ser humano é diferente do que ela é para os outros seres. Para o ser humano, ela não é um fim, ela é um meio. Um meio para quê? Para eu usar o outro, para eu me divertir? Não. Um meio de eu criar mais comunhão com o outro. Então, naquele ato sexual, no ideal que a igreja pensa, não está somente o que
que eu sinto, mas está uma vida entregue. Eu não estou entregando o meu corpo nesse momento, nem ela só entregando o seu corpo nesse momento. Nós entregamos a vida inteira. E eu entreguei minha vida inteira para ela, e eu vou sofrer por causa dela, se for necessário. E porque eu sou capaz de sofrer por ela, então é justo que eu tenha prazer com ela também. O Evangelho de hoje dá para comparar mais ou menos. Os discípulos dizem para Jesus assim: a gente quer sentar um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, na glória. Ele falou: mas vocês podem beber o mesmo cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês vão sofrer comigo, ou vocês estão querendo só a parte boa? E aí é que está o problema. Quando no namoro existe já um relacionamento íntimo, o que acontece? Eu estou usufruindo da união, mesmo física, com a outra pessoa, e depois eu vou para minha casa e ela vai para a casa dela. Daí as dificuldades, os problemas, os sentimentos dela, quem segura são os pais. Eu não assumi a vida dela inteira. Então, eu corro o risco de estar usando a pessoa. E até porque eu não tenho compromisso de ficar com ela sempre. Se o negócio não estiver bom, eu vou para minha casa, ela vai para a casa dela. Então, o compromisso é que não existe. Como a igreja pensa que a sexualidade está em função da comunhão, do amor, mais une cada vez mais, então ele não condiz com essa união. Eu posso dizer para vocês, é necessário que a gente diga isso. Esse não é o pecado mais grave que uma pessoa pode cometer. Claro que não é? E até eu acho que a gente tem que ter muita paciência com os jovens hoje, porque a nossa sociedade de hoje não está oferecendo muitas condições para o jovem viver diferente. Mas existe tanto erotismo, em volta de nós, já é tão difícil a pessoa se habituar a querer viver um compromisso primeiro. É um compromisso muito difícil. Então é assim que a igreja entende. Talvez alguma pessoa pode dizer assim: é um ideal muito bonito, padre, mas parece que está muito longe de nós viver isso aí. Eu concordo, parece que está muito longe de nós vivermos isso aí. Mas a gente não pode jogar fora o ideal porque a gente não está conseguindo viver, Imagine se a gente, por exemplo, vamos ver, a gente quer uma sociedade que vive em paz, e a gente tem muito crime, mas parece que essa sociedade em paz não chega nunca. Então vamos fazer um negócio? Vamos viver um crime? Não pode ser assim. Nós temos que ter um ideal na nossa frente. Depois tem outra coisa: os jovens estão num aprendizado. Pode ser que cometam alguns enganos no início. Isso não quer dizer que ele não possa depois aprender a dar um destino diferente, Então a visão da igreja é uma visão positiva da sexualidade, mas assim, tão positiva, de que ela é uma coisa tão sagrada que não pode ser só um joguinho de divertimento, não pode ser só um corpo dando prazer, precisa ser uma vida toda entregue. E é isso que tem no coração. O nosso desejo não é ter prazer, o nosso desejo é ter amor, mas o amor custa muito caro, Jesus disse para eles: vocês podem pagar o preço. Jesus pagou o preço do seu amor. Ele diz no final do Evangelho: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. A vida de Jesus foi o resgate, o preço que ele pagou por nós. E a gente deve procurar se aproximar disso. Tem mais pergunta? Acho interessante, padre, que você comentou sobre compromisso, amor e tudo, sexualidade. Mas no caso do namoro, eu fui saber que muitas pessoas têm a dúvida sobre se aquela pessoa certa na minha vida, aquela coisa toda. Mas acho que um pouco além, pensando já que namoro não só tipo namorar, que na finalidade é matrimônio. Muitas pessoas jovens, principalmente, eu tenho o seu matrimônio, aquela coisa bonita, aquele casamento, aquela coisa toda, uma coisa muito é sonhos e sendo que depois do casamento é outra realidade, tanto como felicidade quanto dificuldades também. Então eu queria saber um pouco mais a parte das dificuldades após o namoro e a parte da vocação matrimonial, no caso.
Essa pergunta é dele, agradeço muito. Nem ia conseguir elaborar uma pergunta dessa. Perfeito. Mas olha, ótimo. Porque essa consciência, às vezes, as pessoas não chegam a ter que casamento é diferente do namoro. Uma vez eu ouvi uma pessoa que trabalhava no pastoral familiar, eu era seminarista, ela foi dar uma aula para a gente, e ela falou assim, palavras dela. Quando eu casei, eu pensava que casamento era sexo. E, gente, casamento não é sexo. Não é. Na verdade, isso depois cai numa rotina, cai numa acomodação da vida dos dois, porque se no namoro você tem alguns momentos maravilhosos de encontro, no casamento você tem um dia inteiro, às vezes, com a pessoa, e não é um dia inteiro de maravilhas. E não só isso, a pessoa só vai se revelando para a gente também, com o tempo. Antes é impossível. Olha, vocês imaginam que eu tivesse uma namorada, eu não ia fazer para encontrar a namorada, né? Eu nunca ia sem tomar banho na casa dela, né? Imagina. Nem que eu não gostasse de tomar banho. Na hora de ir lá, eu ia dar um trato, viu? Até chegar perto da mãe para cheirar, para ver se estava tudo bem. Posso detestar fazer a barba, mas eu ia fazer a barba direitinho. Assim? Sei lá, eu posso ser aquela pessoa mais desordenada do mundo. Lá em casa eu faço questão de quando eu chego, deixo o sapato numa porta e vou lá na porta e vou deixar o outro lado. A meia eu nem falo do largo. Mas eu vou na casa da namorada, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou mostrar lá. Então a gente cria uma imagem dentro de toda a magia do namoro, isso todo mundo, né? Se fosse jovem, eu acho que eu ponho um implante de cabelo, pelo menos naquela época valeria a pena, né? Então fazia, hoje o pessoal fazia tudo, porque hoje é moda rapar também, eu rapava um tempo, né? Careca de uma vez, né? Bem, a gente não se mostra totalmente, isso eu estou falando de coisas externas. Se a gente for falar de coisas interiores, aí mais demora muito tempo para conhecer outra pessoa, não é? Então, na verdade, é um risco. Casar é um risco. Você não tem, por mais que você tenha se preparado bem, tenha conhecido bem a pessoa, na hora H você não conhece aquela pessoa. Portanto, se você pensar que a paixão, que é aquele sentimento gostoso que você tem de atração pela outra pessoa, vai sustentar a vida de casamento, desista, não vai sustentar, porque a paixão passa, sabe? Depois de algum tempo, aquela moça vai acordar com o marido, ser eu lá do lado dela, barbudo, 2 dias sem tomar banho, e deixando a casa em desordem, porque eu sou assim. Não, eu sou assim. Aquele personagem que eu criei, então faz de conta que eu sou aquele. Uma vez um colega meu me falou, muito sinceramente, um amigo de futebol, ele falou assim, mas sabe, faz muito tempo já, sabe que quase que meu casamento acabou por causa do futebol? Nossa, não é difícil imaginar isso, mas ele jogava futebol, no condomínio lá onde eu morava, tinha uma quadra lá, está em casa mesmo, né? Minha esposa está ali, ele não está saindo com mulher nenhuma, ele está jogando bola com os amigos vizinhos ali. Não estava dando problema no futebol. E ele disse assim que ele demorou para entender por que a mulher dele estava brigando demais com ele dele jogar bola. Porque um dia tiveram uma discussão que desceram jogar bola, ela falou um monte de coisa, chegou uma hora ela falou assim, você nunca gostou de bola na vida, por que inventou de gostar agora? E a hora que ela falou isso, como nunca gostei de bola? Era um cara fanático por futebol. Fanático, todo mundo conhecia o futebol, a amizade da gente era baseada nisso. Fanático, aquele goleiro mesmo. Mas ele falou, mas olha, a hora que ela falou isso, eu comecei a raciocinar e eu me lembrei que quando eu a conheci, eu fiquei encantado. Ela era uma moça
tinha ciúmes dela. E durante todo o tempo que nós namoramos, de fato, eu abandonei o futebol. Minha vida era trabalhar, ia na igreja e o resto era namoro. Agora que a gente casou, as coisas voltam para o normal, eu voltei assim. Já não tem medo de perder a esposa mais, a gente está bem aí. Ela não sabia que eu gostava de futebol. Aí ele conversou com ela, teve uma conversa muito boa. Ele explicou para ela, falou: olha, eu demorei para entender que você não sabia, você não conhecia esse meu lado. Você não conhecia porque ela não vivesse com você, as coisas mudaram. Eu mudei quando eu estava com você. Eu desmudei agora. Aí eles se entenderam. Então, essas dificuldades vão aparecer mesmo. E tem coisas que não são nem previstas. De repente ela vai ficar doente. Vou falar um negócio para os homens, para os jovens. Especialmente, para nós é importante saber isso. O organismo da mulher é muito diferente do nosso. Você não sabe o que é ter cólica menstrual, ela sabe. Eu também não sei não, mas ela sabe. Não é? Tem uma série de coisas que são meio misteriosas, que fazem parte da identidade da mulher. A mulher não é feita só das características externas, nem o homem. A mulher tem uma psicologia própria e o homem tem uma psicologia própria também. Às vezes, alguma vez eu falo para o homem: você não sabe entender que ela sente diferente, para ela é diferente assim. Às vezes eu falo para a mulher: você não entende a psicologia do homem. Você está julgando, mas você não sabe. Você é um ótimo marido e não sabe às vezes. Que você está julgando a partir do seu modo de ver. Tudo isso é muito misterioso. Então, para a gente poder fazer frente a esses desafios, a gente precisa de ajuda. A igreja gostaria de ser uma ajuda. Depois eu vou fazer propaganda para vocês. Uma dessas coisas que a gente pretende fazer aqui no Palma vai ter encontros de namorados, que é preparação para o matrimônio, que já nos coloca dentro de uma perspectiva de pensar essas coisas sérias. Depois que casa, é necessário ter um trabalho para fazer com que o casamento não acabe. Porque as pessoas do namoro não se desgrudam. Depois que casam, não se tocam mais. Precisam continuar se tocando. Precisam continuar trabalhando para continuar namorando depois. E se eles forem firmes nisso aí, com o passar do tempo e da idade, eles vão descobrir o amor. Vai passar a paixão e vão descobrir o amor de verdade. E aí vai ser ela por ela. Mesmo que ela não seja mais tão bonita como era antes. Mesmo que tenha um monte de moças bonitas dando em cima de mim agora, mas é ela. Vai descobrir o amor. Só no namoro não dá para descobrir o amor totalmente. Porque não existe esse morrer pelo outro ainda. Então é complexo mesmo. E talvez a nossa sociedade simplifique muitas coisas. Mesmo no relacionamento sexual, do casal, no matrimônio. As pessoas se desentendem tanto. Falta sensibilidade, falta às vezes informação. Porque se a pessoa tem mais informação, é capaz de ter mais paciência e tudo. Enfim, poderia estender aqui, porque a questão é muito séria, implica muitas coisas. Mas eu fiquei muito contente porque você colocou um ponto real, que muita gente não se dá conta. Muita gente é pego de surpresa por uma coisa que não era para ser pego de surpresa. Precisa entender, essa fase da minha vida é assim. Essa fase do nosso relacionamento é assim. Depois nós mudamos. Nós temos alterações hormonais com o tempo, tanto homem quanto mulher. Isso muda a nossa visão. Essas coisas, essas mudanças vão interferir depois. E aí a gente vai precisar interpretar o que está acontecendo na hora que a gente tem algum problema. Interpretar. Então o casamento não cai pronto do céu. A gente tem que fazer certo. Eu termino essa pergunta com um exemplo de um outro amigo meu que trabalhava na fábrica comigo. Ele dizia assim, já da pastoral familiar comigo, ele dizia: olha, eu às vezes brigo com a esposa, às vezes a gente fica uns dias sem falar. Mas, mesmo que a gente não esteja com muita conversa, não tem um dia que eu chego em casa do trabalho que eu não dou um beijo nela.
Eu posso estar sem falar com ela, mas eu dou um beijo nela e ela responde esse beijo. Isso aqui praticamente é um acordo entre nós que a gente não combinou, mas que a gente sabe que se a gente não procurar o outro, daqui a pouco o outro vai ficando no canto, vai ficando, o sentimento de vai diminuindo. E olha, o prazer sexual não sustenta 6 meses de casamento. O que sustenta é o interesse do outro e, sobretudo, o perdão. Se eu não perdoar o outro, não tem jeito. Se o outro também não me perdoar, não tem jeito. Mas é assim que a gente vai descobrir que o outro gosta da gente para além dos nossos defeitos. E é o que a gente vai fazendo também. É a missão mais sublime que tem nessa vida. Quem vai perguntar mais? Eu vou fazer a tua pergunta, mas eu vou complementar também. Fazer uma pessoal. No namoro, a gente não tem aquele compromisso de ficar com uma pessoa só. Não é bom a gente viver experiências diferentes, dentro dessas experiências diferentes, namoro não é certeza de casamento, mas sabemos muito bem que um bom casamento é fruto de um bom namoro. Como passar na vida de pessoas, às vezes dando um não, sabendo que ela pode ser ferida. Como dar um não para que a pessoa não saia ferida, ou como dar um sim para também não machucar a pessoa. O nosso sim pode também ferir. Um exemplo, para você entender um pouco melhor. Ontem mesmo eu assisti um filme de um músico que terminou um namoro com sua conclusão própria, dizendo que no futuro a forma que ele se dedicaria aos seus instrumentos, ao seu sonho de ser um grande músico, ela seria um obstáculo na vida dele. E a moça simplesmente perguntou: você tirou essa conclusão sozinho? E aí o namoro acabou. Como fazer no meio da juventude, dizendo para uma pessoa: não é você hoje, mas uma amizade seria bem legal, ou é você que caminha junto? Em primeiro lugar, as experiências possíveis, já que o namoro não é aquele compromisso, mas mais ou menos elas se referem assim, a fidelidade. É claro que você não é casado, você não prometeu no altar que você não vai ter outra mulher. Você pode terminar o namoro, o cara pode pensar outro. Se você traiu o namorado, vou dizer que você cometeu adultério. Adultério é coisa de quem é casado. Mas você foi infiel, isso sim. Por quê? Porque um tipo de compromisso vocês têm. Não é uma coisa à toa, que você não tem nada a ver com a vida do outro. A sexualidade, mesmo no que diz respeito ao pecado, ele vai ser mais grave ou menos grave quanto mais ele tiver, mais ou menos tiver compromisso. Quer dizer, eu encontro uma pessoa, não quero saber nada da vida dela, quero ficar com ela só. Gente, isso é o que a gente faz com um objeto, né? Que a gente vai e usa e pronto. Uma pessoa que assumiu um namoro, isso é uma coisa muito séria. Séria assim, no sentido de ser uma coisa muito bonita. Porque esse rapaz teve coragem de dizer para essa moça: olha, nós temos um compromisso aqui. Uma coisa muito bonita. Muita gente não quer compromisso nenhum. Então é uma coisa mais profunda. Não é o ideal ainda. Nesse sentido, se eu fosse falar em termos de pecado, é muito mais grave uma pessoa ter um relacionamento com uma pessoa, com outra pessoa para quem ela não é nada. Por exemplo, uma prostituta, que inclusive você comercializa com o corpo, com a vida dela. Claro que isso é muito mais grave do que um casal de namorados que tem um compromisso, que tem um plano e que, por estarem juntos ali, não resistem à atração e acabam tendo um relacionamento. Não é a mesma coisa. Muito diferente. A pessoa aqui que está namorando, ela tem um grau de responsabilidade muito sério, sobretudo se ela frequenta a casa da família do outro, é uma coisa muito séria. Não é aquele compromisso total. Então, esta experiência, vamos dizer assim, mas eu não sei se eu quero ficar com ela, então eu preciso ter outras moças para saber se eu quero. Então, isso não justifica. Depois, a fidelidade, só é possível a gente ser fiel nas grandes coisas se for fiel nas pequenas. Você falou bem. Se você não for uma pessoa fiel no namoro, tudo contribui para você ser um marido infiel. Contribui, por exemplo, que é matemática, né? Mas tudo contribui. Se você é uma pessoa fiel nas pequenas coisas, que até quando você não é confrontado, você tem fidelidade, você está mais preparado para dizer não. Esse não, eu acho que às vezes você diz esse não
e com um jeito você disse basta. E algumas vezes você tem que dizer um não redondo. Sabe? Ah, não, você não sai do meu pé, meu filho. Eu não mando em você, manda. Ah, porque eu não quero ferir. Isso depende do quanto ela vai ser capaz de aceitar o seu não como não de verdade, né? Porque se a gente diz um não, mas a gente parece ser tão suscetível de mudanças assim, às vezes a gente vai ter que ser sincero, honesto com uma pessoa e dizer, olha, é não, e às vezes não vai dar para ser amigo dela, não. Às vezes a melhor coisa que você vai poder fazer é dar um tempo e dar uma distância para que ela possa tocar a vida dela e descobrir outra pessoa. Às vezes a gente querer segurar duas coisas na mão estraga, tanto para a gente quanto para outra pessoa. Mais uma vez eu falo para os homens, o homem tem sentimentos, sofre muito por causa de problemas afetivos assim, mas o homem tem muito mais facilidade de se levantar. A mulher, pela característica dela, muitas vezes a ilusão dela é maior, por isso a desilusão dela é maior também. Então a gente não deve brincar com isso não, sabe? A gente não deve brincar. Se uma moça se aproxima de você, ela gosta de você, seja sim ou seja não. Não se aproveite dessa situação. Ah, vamos ver, eu estou sozinho. Não, se ela gosta, se envolveu o sentimento, não faça ela sofrer. Pode ser que ela sofra porque você disse que não quer nada com ela, certo? Mas é melhor ela sofrer encontrando o certo do que ela sofrer por uma desilusão, por ela se sentir usada depois. Então são as práticas da gente, mas é coisa de decisão, coisa de coragem que a gente tem de ter, não é? Se a gente errar alguma vez, devemos aprender e corrigir isso aí. Mais a mais sobre fidelidade, sempre pensar assim, eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse para mim também, né? No mínimo isso, né? No mínimo essa regra de justiça. Só completando uma coisa que o senhor falou, e que o senhor me falou ontem, que eu anotei no caderninho para eu ver na minha vida. Muitas vezes, quando a gente tem uma postura firme, tanto no namoro quanto na vida de trabalho, às vezes a pessoa entende aquilo como algo negativo e vira as costas para você, vira sua inimiga mortal, mas às vezes ela aprende com essa postura firme nossa e depois começa a não gostar, mas se espelhar na gente para viver, a admirar, exatamente. Então, pode não ser fácil no começo, diga não para as meninas aí, tudo que... mas vai ter um retorno. O Senhor ensina que sim é sim e não é não. O que passa disso, não vem. A minha pergunta, que não é minha, é assim: existe um tempo ideal para namorar? Tipo, tem começo, meio e fim, 2 anos? Ou não? Tempo não como era antigamente. Antigamente a relação era tão dependente da família que no momento em que o rapaz ia morrendo de medo de falar com o pai da moça, se ele recebesse o sim, esse sim era alegre, mas era triste ao mesmo tempo. Ele dizia sim 3 meses. Eu vi muita gente dizendo, olha, 3 meses. 3 meses para quê? Para noivar e para casar. Coisa que hoje, antigamente, os casamentos não tinham tanta liberdade das pessoas, planejamento, eu tenho que fazer faculdade, não tinha, as pessoas casavam sem ter nada, casavam só com a obrigação. Nossa, esse casamento tem tudo para dar errado, a maioria dava certo. Hoje tem tudo para dar certo, porque você pode discernir, pode pensar, pode experimentar, pode enrolar, pode namorar 2 anos, 3 anos, a gente namora 10 anos, especialmente se existe um relacionamento íntimo. Isso acomoda, isso vira droga na vida do casal, que daí aí o relacionamento conjugal, o relacionamento pré-matrimonial, ele sustenta o namoro por 10 anos, mas não sustenta o casamento por 6 meses. Porque aí a pessoa funciona como uma droga, um anestésico, dá a impressão que está tudo bem, dá a impressão que nós somos felizes, que a gente tem uma química, né? Não é bem assim. Então, de fato, a gente precisa ter a decisão que não tem um tempo determinado. Hoje não tem mais esse tempo, mas a gente tem que ter uma decisão assim, de
que o namoro tem que ter começo, meio e fim. Se eu, dentro de um tempo que a gente acha, que os namorados acham razoável, não há uma decisão, não estou dizendo que você tem que casar antes da hora, mas não há pelo menos um plano, pelo menos uma coisa que vocês combinem, não, nosso namoro é coisa séria assim. Se não existe, seria melhor terminar o namoro. Por quê? Porque eu estou de uma certa maneira ocupando a vida dessa pessoa. Eu podia achar outro cara melhor que eu podia achar outro cara que gostasse dela, eu não gosto dela do jeito que ela gosta de mim. Então a gente deve programar um tempo, a gente deve dar um tempo para a gente. Eu acho que é bom que o casal converse, combine isso. Eu também acho que é muito bom que o casal converse sobre sexualidade, sobre fraquezas, sobre dificuldades, assuma compromissos como casal, aprenda, tenha essa cumplicidade, sabe, de uma certa maneira você está construindo um relacionamento favorável para o casamento futuro. Então o namoro não pode ser para sempre, eterno, senão a gente, na verdade, a gente faz que nem aquele homem lá que recebeu um talento e enterrou. Porque a nossa vida, se a gente não gastar, a gente não vive. A gente vive gastando. Para você gastar bem. Por isso a gente precisa discernir, para não dar passos errados, né? Mas namorar por tempo indeterminado não é uma coisa sadia, não. É porque vocês têm outros planos. Você precisa desamarrar para ver o que vai fazer na vida. Para casar, você vai planejar as coisas. Então pensar no tempo de namoro. Quanto tempo é? Não dá para ninguém dizer, outra pessoa dizer, para os namorados, quanto é esse tempo. Antigamente os pais facilitavam as coisas, 3 meses. E olha lá, namora aqui, ó, no sofá, você aqui, ele aqui e eu no meio. Mas brincadeira, né? Tem gente que fala que era assim, não, gente. E nós já estendemos muito. Então, alguém quer fazer pergunta ou podemos... Como podemos fazer para saber exatamente quem é a pessoa certa para namorar? Sim, esse é o mistério dos mistérios. Se tivesse escrito aqui, tão bom, esse estrelinha de rezar, se Deus tem isso. Mas eu digo para você uma coisa também, se tivesse escrito em algum lugar dizendo, Rogério, Deus está te chamando para ser padre, não é outra coisa, não. Também eu agradeceria na época que eu estava em dúvida. Mas não é assim. Porque Deus, de fato, tem propósitos para a gente. Mas esses propósitos nunca vão substituir a nossa liberdade. Deus pode querer estar me chamando para ser padre, eu posso dizer não. E o matrimônio é um assunto no qual a liberdade das pessoas vai prevalecer. Eu não consigo imaginar que Deus tenha realmente dito você para ela para ele. Né? Às vezes a gente pensa que isso aqui vem com uma coisa de Deus. Então Deus não casa, Deus não namora, sou eu. Mas eu posso me enganar, verdade. Pode errar. Por isso que deve levar a sério o namoro. Como é que eu fazia quando eu queria ter certeza de que minha vocação era ser padre? Eu rezava e pedia para Jesus não me deixar errar. E procurava discernir, buscava os meios. E demorou muito, mas teve um momento na vida que eu senti, não tive a certeza, mas eu senti que tudo na minha vida dizia que esse era o meu chamado. Eu sabia que se eu quisesse dizer não, eu podia dizer não. Eu disse, não quero dizer não para Deus. Pelo contrário, eu passei a vida inteira pedindo para Ele me mostrar a vontade dele. Então eu assumi. Mas eu dei um passo, podia ter dado errado. Eu acho que Ele me atendeu, eu não errei. Ele me atendeu, eu não errei. Mas poderia, porque é uma função da gente. Daí eu diria para vocês uma coisa: não é fácil ser livre. Não é fácil ser livre. A gente quer a liberdade, mas é um bichinho danado e difícil. Porque atrás dele vem as consequências. Se eu sou livre, se eu tomei uma decisão, essa decisão foi minha, não posso procurar ninguém depois. Nem em Deus. Então essa é uma pergunta
que não tem resposta. A resposta dela é a minha decisão. Não é? Por isso a gente levar a sério as experiências da vida, não brincar nem com o sentimento da gente nem com o outro. Você pergunta isso, né? Você fez a pergunta. Você era muito inteligente fazendo pergunta. Bom, nós vamos encerrar sobre essa conversa. Da minha parte foi agradável isso aqui. Me deu outra ideia, porque outra missa, em vez de eu fazer, de vocês fazerem pergunta para mim, eu vou fazer pergunta para vocês. Vocês vão. Eu até trouxe eu preparei esse aqui, eu trouxe uma lembrancinha para quem viesse, para vocês passarem. Eu não tenho para todos vocês, para todo mundo, não para todo mundo, mas só para vocês saberem uma cruzinha que é uma imitação da cruz que o Papa Francisco usa. Uma imitação. Não é igualzinho. Eu comprei lá em Roma e levei na cerimônia lá da bênção. Um sinalzinho do Papa Francisco que tem 10, vocês vão distribuir. Bom, então agradeço a vocês, podem distribuir a cruzinha, voltar para o lugar, vamos dar uma salva de palmas para ele. Francisco e toda a igreja que celebra neste mês o ciclo sobre as famílias, para que firmes na fé, reflitam e nos deem luzes para convivermos plenamente uma juventude em construção da família. Oremos. Senhor, respondei a nossa prece. Por todos nós jovens, para que buscando nossa vocação, possamos estar atentos ao sinal. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade,
graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver em minha morada, mas dizer com as palavras e serei salvo. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos por Cristo nosso Senhor. Se não posso, por gentileza. Amor, eu estive pensando, a gente já está tanto tempo junto, por que a gente não dá um passo a mais na nossa relação? Sabe que eu tava pensando a mesma coisa? Sério, meu, não acredito. Você tá me pedindo em casamento. Não, não é nada disso que eu tô falando, não. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Meu, como assim? A gente ouviu no grupo de oração que isso não deve ser feito antes que ocorra o matrimônio e você tá me falando isso. Mas como você quer que eu espere? Vai demorar muito tempo. Eu acho bom você esperar. O Papa Bento XVI, em seu encontro com jovens, deixou sua mensagem de encorajamento para todos os que querem viver plenamente o namoro. Assim dizia ele: Deus nos chama a respeitar-vos também no namoro e no noivado, pois a vida conjugal, que por disposição divina está destinada aos casados, é somente fonte de felicidade e de paz, na medida em que souberdes fazer da castidade, dentro e fora do matrimônio, um baluarte das vossas esperanças futuras. O amor verdadeiro procurará sempre mais a felicidade do outro, preocupar-se-á cada vez mais dele, doar-se-á e desejará existir para o outro. E por isso será sempre mais fiel, indissolúvel e fecundo. Em um outro dia, Amor, eu queria saber só uma coisa. Eu te mandei mensagem, você visualizou, ficou online, sabe que você fez o pior de tudo? Você não me respondeu. O que você estava fazendo que você não me respondeu? Esse é o meu trabalho. Estou o dia inteiro trabalhando, não tem como ficar respondendo todas as mensagens. Será que você está trabalhando mesmo ou está de papo com aquelazinha que fica rodando no seu escritório? Não, você está ficando louco. Vai com calma, a gente já conversou sobre isso. Eu acho bom mesmo para todo mundo. nenhuma relação pode acontecer se sua base não for o respeito e a confiança. Ainda Bento XVI fala: como namorados, estáis a viver uma fase única, que abre para a maravilha do encontro e faz descobrir a beleza de existir e de ser preciosos para alguém, de poder dizer um ao outro: tu
com intensidade e verdade este caminho. Não deixe de perseguir um ideal alto de amor, reflexo e testemunho do amor de Deus. Gostaria de dizer, antes de tudo, que evitem fechar-se em relações intimistas, falsamente animadoras. Fazei antes com que vossa relação se torne fermento de uma presença ativa e responsável na comunidade. Autêntico também o amor exige um caminho de amadurecimento. A partir da atração inicial e do sentir-se bem com o outro, educai-vos a amar o outro, a querer o bem do outro. O amor vive de gratuidade, de sacrifício de si, de perdão e de respeito do outro. Mais tarde... Amor, olha só, você não está esquecendo que sábado hoje é o aniversário da minha avó, né? Ah, mas não é possível, eu não vou mesmo esse aniversário da sua avó. Eu falei pra você, eu não vou deixar de namorar com os meus amigos e ir na casa daquela velha, só me falando mal de mim. Não, peraí, acho que você não entendeu. Só para esclarecer, você é o meu namorado, você vai aonde eu for e eu vou estar no aniversário da minha avó. Não, eu não vou. Pra variar, quem vai estar lá? Seus tios, aqueles malas lá, vai poder ficar se cortando a gracinha deles. Ah, piorou com sua mãe ainda. Aí que eu tô mesmo. Olha só para deixar claro, você sabe muito bem que eles vieram primeiro do que você. Sério mesmo, eu quero que se exploda tudo, nem pra você, nem pra sua família. Meu coração
partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu